Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à primeira aula da etapa de revisão de programação aqui do Web Academy, ensino à distância. A gente vai fazer um nivelamento agora de programação. Então eu vou apresentar aqui, essa primeira etapa aqui é a apresentação da disciplina no geral, mas vai ser bem rapidinho, porque a gente já fez uma apresentação lá no primeiro vídeo do projeto inteiro aqui, dessa parte do nivelamento inteiro, que a gente está fazendo essa avaliação de conhecimento de vocês, tá? Então vamos ver aqui o que a gente tem para hoje. Primeira coisa que eu gosto de falar e que eu quero reforçar bastante, né? Esse material aqui, pessoal, é um material que foi feito por professores, alunos, estagiários não, monitores, tal, do pessoal do Fone do Comp, tá? Então eu estou usando aqui ele porque a gente usa lá, é um material que a gente já usa nos nossos cursos, é um material que está disponível. Vocês têm toda a liberdade de compartilhar, dar pedaços dele e tal, mas tem condições para isso. Primeiro vocês têm que botar aquele anúncio que está lá. Deve acreditar a obra de forma especificada pelo autor e suficiente. Então eu estou dizendo para vocês, se vocês querem usar isso aqui, pode usar sempre que vocês quiserem, mas vocês nunca vão poder deixar de dizer isso aqui, tá? Tem que colocar isso aqui toda vez no material. Quero aproveitar, quero usar na minha aula, tal, não sei o quê. Diga que você pegou daqui e tal. É importante, tá? 2. Não é para usar em fim comercial. Porque isso foi feito para a comunidade e tal. Então não é uma coisa que você deva cobrar. E quando compartilhar com a mesma. Esse aqui é que a gente chama de Creative Commons, tá? É uma obra livre para todo mundo poder usar. Isso aqui é o objetivo. A gente é uma universidade pública. Isso aqui foi feito com dinheiro público, então é para as pessoas usarem. Não tem objetivo comercial nenhum. O objetivo é realmente disseminar conhecimento para todo mundo, tá? Então, qual é o objetivo dessa revisão aqui? A gente vai estimular vocês a resolver problemas, elaborar e verificar e implementar alguns algoritmos de linguagem de programação em alto nível, usar estruturas de dados básicas. A gente vai até matrizes. Por que eu digo isso? Porque usar pilhas, filas, árvores, grafos, não sei o quê, são tópicos que eventualmente podem aparecer quando a gente está programando web, mas o básico mesmo é usar vetor, cara. Então a gente está programando web, a gente vai usar vetor para armazenar a coisa que a gente vai receber do servidor, vai usar vetor para usar não sei o que, vai usar matriz para guardar informação de usuário, não sei o que e tal. Então a gente percebeu que a gente não precisa ir muito longe na parte mais básica de programação para a gente fazer alguma coisa simples em programação web, tá? Criar um carrinho de compra, fazer um site de e-commerce, alguma coisa do tipo assim. Quanto mais avançado você sabe programar, mais avançado você consegue fazer features e produtos para o seu sistema. Mas vocês vão ver que as coisas que a gente usa exigem que você saiba manipular essas estruturas. E o foco dessa revisão é ir até o que a gente entende que é o básico na manipulação dessas estruturas que a gente chama de arrays. Tá? Então, array unidimensional, no caso vetor, e array multidimensional, no caso as matrizes. A gente vai utilizar o CodeBench para vocês fazerem práticas, tá? Mas a avaliação final de vocês provavelmente não vai ser nele, vai ser de uma forma diferente. A avaliação de vocês talvez seja... Vocês vão escrever para mim no PDF, no papel, vão tirar foto, mandar para mim, a gente ainda vai ver, tá? Mas vocês vão ter que fazer... assim, eu vou ficar disponível exercícios para vocês fazerem, para vocês praticarem as coisas que são necessárias dentro do contexto desse cara aqui. Lembrando, a gente só aprende a programar praticando. E programar, ele envolve uma outra coisa muito importante, que é entender bem um problema. Tá? A gente vai usar Python aqui porque é um código aberto, é uma linguagem multiplataforma, é simples de usar, ela é relativamente fácil de aprender e ela tem uma vantagem bem legal também. Né? Ela é uma linguagem que tem muita biblioteca matemática. Ela é uma linguagem que eu gosto de falar que atualmente ela está sendo muito usada pela comunidade de aprendizado de máquina, pela comunidade de machine learning, tá? de inteligência artificial e pela comunidade de manipulação de dados, pessoal de gerência de dados, mineração de dados. Então tem muita biblioteca em Python. Então apesar de a gente usar Python inicialmente aqui no curso, a gente não vai usar ele pesadamente durante o Web Academy.
cara, você não perde tempo nenhum ficando muito bom em Python. Eu digo, tanto que eu gosto de falar uma coisa que eu falo muito para os alunos. Hoje em dia, um desenvolvedor web bacana tem que saber Python, TypeScript. Pô, esse é o stack do cara. Duas linguagens para aprender, Python e TypeScript. Acabou. Tu quer se especializar porque Python tu vai fazer muita coisa de back-end com Python. TypeScript tu vai programar muito front-end e muito back-end de TypeScript. Então, são as duas linguagens que o cara tinha que focar. As outras tem muito uso, entendeu? É demais, entendeu? Java é muito usado, C++ é muito usado, Go é muito usado, Rust é muito usado, mas dentro do nicho de programação web, se quiser focar em duas para ficar bom nas duas e entender bem as duas, TypeScript e Python. Pegadinha. Para saber TypeScript, tem que saber JavaScript. Ponto. Então você tem que entender JavaScript para poder ser um bom desenvolvedor do TypeScript e saber Python. Então por isso que Python tá aqui, cara. Show de bola. Tá? Você vai poder escrever o editor no CodeBench, que tem um editor, mas ele funciona via web, você tem que estar conectado via internet, entendeu? E tem o Tony para quando você está offline. Mas eu digo assim, cara, configura no teu Linux, cara. Baixa o teu Linux, monta a tua máquina virtual, monta o teu Linux para você poder fazer as coisas offline, tá? Eu acho que é importantíssimo. Mas o Tony tá aí para vocês instalarem. Só que é esse Tony aí? Bora ver junto, cara. Tony.org. Opa, vamos ver aqui. Tony.org. Então, é uma ideia de Python que está começando, cara. Olha que legal, tal, papapá. Tem para Linux, professor? Tem para Linux, cara. Olha que bacana. É fácil, não tem problema com variável, é simples de fazer debug, expressões, não sei o que, tal, tal. Olha o demo dele, créditos. Pô, lindo, né, cara? Ei, bora instalar. Por que eu não instalei ainda? Porque eu quero instalar junto com vocês, cara. Vamos instalar, entendeu? Vamos lá, ó. Installs com Linux, wget, pip, para instalar o Tony. Vamos instalar o pip, cara. Então vamos lá. Bash, cara. Bash. Vamos lá. Então vamos pegar aqui. Vamos instalar esse cara aqui juntos, cara. Então, for Linux. Linux. Instala via distributed package. Então, sudo apt-get install. Vamos ver se esse cara aqui. Vamos ver aqui. Ó. Debian. Então tem aqui Debian, SysStretch, ó, sudo, ó. Você vai procurar o seu. Tipo, tu tá usando o Ubuntu? Sudo apt install esse cara. Tá usando o Debian, que é o meu caso? Eu vou usar esse cara aqui, ó. Vamos lá. Vou testar. Por que tá escrito sudo, professor? Porque eu não sou o root. E para instalar algumas coisas, a gente precisa ser root. Então, aí o sudo é um comando especial que a gente se transforma, a gente pega a autoridade do root só para executar esse cara aqui. Olha aí, ó. Aí ele pede meu password para confirmar que sou eu. Ó, aí vai instalar agora. Olha como é que é a instalação de um pacotinho rapidinho no Debian. No Ubuntu vai ser igualzinho, tá, galera? Terminou de instalar. Aí, pô, beleza, tal, deixa eu ver como é que instala. Instalei, não sei o que. Tem o pip aqui, que é uma outra forma de instalar coisa, tá? Deixa eu ver agora como é que a gente executa o cara. Eu vou colocar aqui o Tony. Tá aí, ó, já tá aqui configurado. Olha quem que apareceu. Tcharam, Tony. Pô, tem português, professor? Tem português BR, mas eu não vou usar, cara. Meu irmão, para com esse negócio de ficar usando português, meu irmão. Já costumo usar inglês, porque é a língua que a galera vai usar, bicho. Não vai encontrar as coisas na internet. Olha aí, ó. Tá aqui o editor dele, cara. Olha que bacana. Para instalar, tu já tem que ter o Python configurado na tua máquina. E normalmente para instalar o Python é apt install Python, cara. Acabou. Aí você procura, pessoal, como é que é? Você coloca assim, how to install Python 3. Aí tu vai colocar. Se você tá usando o Ubuntu,
Ubuntu, tal. Ah, eu tô usando o Debian? Vou colocar o Debian. Aí eu vou colocar, normalmente tu coloca a edição do... Ó, eu tô colocando Debian 12. Cara, tu vai aí, já vai, cara. Ó. How to install. Segue o espaço e instalou. Eu não precisei instalar porque já estava instalado aqui, quase de graça. Tá? Então assim, galera, instalar as coisas aqui é rapidão. E já tá configurado aqui, ó. Já tá com o bichão aqui funcionando. Então, esse cara aqui ajuda você a fazer muita coisa, tá? O senhor vai usar ele, professor? Não! Isso aqui é para vocês verem como é que a gente faz a parada, mas eu não vou usar esse cara, entendeu? Então, o que eu vou usar aqui? Vou ver se está funcionando aqui, meu. Rapidinho aqui, vou fazer um hello aqui. Rodou aqui, esse aqui é Ctrl F5, vamos lá, F5. Ah, cadê o meu F5? É esse cara aqui. Hello, cara, funcionou, olha aí. Tá funcionando, cara. O professor só vai executar desse jeito aqui? Não, eu não vou. Você que se quiser na sua casa praticar usando esse cara aqui, 100%. Eu vou praticar usando outro editor. Qual editor que você vai usar? Eu vou usar o Gnome Text Editor. Só de zoeira. Então, a gente vai usar ele já já, a gente vai ver como funciona, tá bom? Então vocês já viram que pô, instalar o Tony é rapidinho, tá? CodeBench a gente vai ver no sábado, eu vou montar as paradas direitinho para apresentar para vocês direitinho, tá? Mas a gente vai usar inicialmente hoje aqui as apresentações que eventualmente eu tiver que fazer, vão ser no editor de texto normal aqui, tá bom? Referência principal para vocês, galera. Ih, cara, esse livro aqui ficou meio zoado aqui, né? Deixa eu arrumar aqui para vocês. Tá aí, agora ficou legal. Introdução à programação com Python, cara. É bom ter um livro? É bom ter um livro, cara. Às vezes você sai um pouco da tela, tal. Um livrinho, show de bola, tá? Eu aprendi com livros, mas, professor, eu gosto de aprender na internet, não sei o que. Aprenda na internet, cara, entendeu? Vai naquilo que você acha mais legal. Mas é sempre bom ter uma referência em algum lugar para você não ficar, caso falte luz, ou falte luz não, falta internet, entendeu? Às vezes acontece. Então, você conseguir praticar. E uma coisa que eu acho legal de livros, pessoal, ainda, é o seguinte: livro é um cara curado. O que é um cara curado? É um cara que alguém trabalhou muito para escrever, uma coisa que alguém passou por um processo de filtragem, passou por revisão e tal. Então, assim, normalmente o conteúdo de livro ele é mais cuidado do que um conteúdo que você encontra na internet, com muita frequência. Muita frequência mesmo, tá? Tem muita coisa lá, assim, às vezes não dá pra fazer um vídeo, às vezes você vai aprender lá em 5 minutos, você aprende com, você vai num nível bem rasinho, o livro às vezes vai numa questão de profundidade muito melhor sobre certos aspectos. Eu digo que uma coisa complementa a outra, tá? Então, recomendo sempre a gente ter na nossa biblioteca um livro da linguagem que a gente programa muito, tá? Tipo, eu tenho de C, que foi a linguagem que eu mais programei na minha vida profissionalmente. Eu tenho C++, Java, Python, e agora que eu estou começando a desenvolver um pouco mais coisas com os alunos, eu estou lendo mais agora o livro da linguagem Go, tá? Não estou falando que o livro tem que ser físico, tá? Pode ser um livro PDF, mas é legal ter uma referência para você acompanhar, tá? Curso de Python 3, cara, é muito bacana, tá? Com visual gamer, tal, curso em vídeo aí, curso do professor Gustavo Guanabara, complementar, tá? Lembrando, aqui eu vou passar muito por alto coisas aqui que ele vai passar bem detalhado, tal. Bem legal, galera. Eu acho que são recursos importantes, tá? E o Python básico aí, Solid EAD, né? Então, outro curso bacana para vocês aprenderem Python. Tem outros livros aí, algoritmos estruturados, lógica de programação, Beginning Python, tal. Uma coisa que eu acho legal vocês aprenderem logo, para quem assim não é da área de computação. Programar, pessoal, é uma parte do trabalho. Fala, os pequenos gafanhotos, né? É isso mesmo. Uma coisa importante sobre programar, pessoal. Programar é a última etapa, entendeu? De um processo, entendeu? Esse processo ele acontece todo na nossa cabeça antes, que é o processo de entender problema. Porque programar, a gente já sabe esse conceito, né? É resolver problemas, entendeu? E escrever a resposta, uma forma de resolver esses problemas
numa forma computacional. Aí que vem o ponto todo aí. Vamos lá. Então, vamos falar sobre esse conceito, né? De uma forma bem mais clássica. Vocês estão vendo que toda a apresentação tem esse negócio aqui por causa dessa importância que eu quero dar, né? Programar, galera, é resolver problema dos outros, pessoal. A gente não resolve problema pra gente. Tem uma área chamada ciência da computação que o objetivo dela é resolver o nosso problema, os problemas da computação. Como tornar um algoritmo mais rápido, como fazer um certo algoritmo usar menos memória RAM, como fazer um algoritmo usar menos rede, como fazer uma certa solução que consome menos, faz menos acesso ao disco, assim por diante. Quem está na área para resolver esse problema é a ciência da computação. A ciência da computação é a ciência que estuda os problemas que a computação tem que resolver dentro dela mesmo. Tá? Mas a computação ela existe para outra coisa, para a gente resolver o problema dos outros. A computação existe para resolver o problema da engenharia, para resolver o problema da estatística, para resolver o problema do comércio, para resolver o problema dos advogados, para resolver o problema dos médicos. A gente é uma ciência, é uma área meio. A gente não é uma área fim. A nossa área, ela é um meio, o fim está nas outras áreas. Então, a brincadeira é, a gente sempre vai ter problemas. Qual o problema? Pô, cara, aqueles advogados ali montaram uma base de um monte de decisões, eles querem poder fazer perguntas, tirar dúvidas sobre quando é que aconteceu uma decisão e tal. E eles não conseguem fazer isso na mão, é muito demorado, pô, computação. O engenheiro civil, cara, eles querem fazer agora um sistema novo aí de modelagem, de engenharia, com cálculo automático e tal, porque os cálculos que estão fazendo estão levando muito tempo com as ferramentas atuais, eles queriam propor se a gente pode colocar um pouco de IA tal para resolver o problema deles. Computação. Os médicos, pô, estão querendo fazer um sistema novo de visualização aí do corpo do paciente, a gente fazer uma operação para fazer um treinamento tal, papá. Será que a computação gráfica pode resolver isso? Computação. Então, a computação é um meio para as coisas. E para isso a gente tem que entender problemas. Só que os exemplos que eu dei agora são exemplos de larga escala. Como é que a gente começa, então? A gente começa de pequenininho. O pequenininho da computação é resolver pequenos probleminhas, porque a gente aprende muito rápido na nossa área que os grandes problemas, na verdade, não existem. Na verdade, é um monte de pequenos probleminhas que estão um atrás dos outros. E que a gente está lá tentando matar cada um desses pequenos problemas. As pequenas soluçõezinhas vão juntando e viram as grandes soluções que a gente usa. Tá? Então, aí que vem o ponto. Aí vem a ideia desse conceito de algoritmo, que é uma receita. Mas é uma receita que ela tem uma característica muito legal. Ela é receita para um computador resolver alguma coisa, cara. Não é para um ser humano. Quando a gente quer fazer uma receita de culinária, a gente pega o livro de culinária, olha assim, pô, legal, vou seguir essa receita aqui. Um computador, ele não funciona muito bem como a gente em alguns aspectos, não. Ele precisa de uns detalhamentos um pouco melhor, principalmente quando a gente está programando a gente mesmo, tá? Então, a gente tem que aprender uma forma especial de descrever as sequências de instruções para resolver problemas. Essas sequências de instruções são os algoritmos, tá? Do algoritmo é que a gente faz um programa. Então, qual é o negócio todo? Programar, na verdade, é a última etapa entre uma coisa que começa com entender um problema, porque a gente não consegue escrever um algoritmo ou pensar numa solução para algo que a gente não entende. Então, o primeiro passo é entender o problema. Segundo, escrever um algoritmo que é capaz de ser executado por um computador que resolve esse problema. É a solução. Depois, implementar essa solução. Se eu fosse fazer analogia com uma área muito clássica, bem comunzona, engenharia civil. Problema. Pô, cara, veio um cliente aqui comigo, tá querendo uma casa, ele é um cara que gosta de cozinhar, ele é um cara que gosta de ver muitos filmes, tal. Ele é um cinéfilo, ele gosta de cinema, tal. Ele tem uma família com 2 filhos, tal. E ele não só tem um carro. Ele falou que não pretende comprar mais carros, tal. Ele usa um carro só porque ele mora perto do trabalho, tal. Aí então a pessoa te deu uma demanda, um problema. O que o primeiro passo da engenharia? Alguém vai entender esse negócio, vai projetar uma casa, vai num arquiteto ou num engenheiro que tem habilitação para entender esse tipo de coisa. Aí o arquiteto vai lá e
escreve um pensamento, uma solução para aquela casa, para aquela demanda do cliente. Quando ele apresenta a solução para o cliente, olha, cara, eu pensei nessa casa aqui para ti, com essa sala desse tamanho aqui, com um lugar para TV bacana, um espaço para ver vídeo, uma cozinha grande e tal, não sei o que, com vários lugares para você trabalhar com calma. Senta junto com sala para não passar cheiro, não sei o que, tal. Garagem pequenininha aqui, o mais espaço nos quartos, no quintal, não sei o que, tal. Aí o cliente fala, pô, adorei a tua solução. Aí é que a gente vai pro programa. Aí você contrata um engenheiro que implementa aquela solução numa casa física. Computação, cara, acontece uma coisa equivalente. A pessoa tem um problema, alguém pensa numa resposta para ele. Às vezes, outra pessoa ou essa mesma pessoa vai e constrói o programa que implementa aquela solução. Então, uma coisa que a gente nunca pode esquecer. Esse cara não é a primeira parte, é a última parte. Essa é a hora aqui que o pedreiro entra na obra. O pedreiro não entra na obra antes de você entender o problema. O pedreiro não entra na obra antes de você ter o projeto pronto. Tem que saber o que vai acontecer, tá? Então, nunca percam isso de perspectiva, tá? Programar é a última etapa. Primeiro, tem algumas coisas que acontecem antes. Isso é importantíssimo, porque esse é o principal vacilo que todo mundo que programa começa a cometer quando começa a ficar confiante demais, tá? Começa a querer programar antes de entender o problema. Então, definição rápida. Algoritmo, ele tem 3 características. Ele tem um objetivo bem claro e definido. Ele é finito, ele é uma palavra, é uma sequência de ordens, mas ela tem um tamanho finito. Não existe algoritmos infinitos. Existe algoritmo que pode rodar infinitamente, mas o algoritmo em si ele tem um tamanho finito. 3. Ele é previsível. O que é previsível? Você sabe a resposta que ele vai dar. Se você der uma certa entrada, ele vai dar certa resposta. Se você repetir essa mesma entrada, ele vai dar essa mesma resposta. Ele é previsível. Então, o algoritmo tem que ter essas 3 características. Tem que ser finito, tem que ter um objetivo muito claro e definido. Não pode ser um algoritmo assim, trago a paz mundial. Não. O meu algoritmo é para encontrar o maior número de uma sequência. Pronto. Esse é um objetivo bem claro e definido. 3. Ele tem que ser previsível. Dada uma sequência de números, ele encontrou esse número aqui é o maior. Dá essa mesma sequência de números, de noite, de manhã, de tarde, vai dar a mesma resposta se você der a mesma entrada. Linguagem de programação é a forma que a gente traduz o algoritmo para uma linguagem que a máquina consegue executar. E 4, o programa, que é o que é resultado depois de a gente ter programado nessa linguagem, tá? Então, computadores não pensam de verdade, não pensam. O ChatGPT não tá pensando, cara. Tira isso da tua cabeça. O ChatGPT ele não pensa. O ChatGPT ele é um cara que sabe comparar, ele sabe entender bem como comparar perguntas e respostas e tal. Mas ele não tá pensando, não. Tá pra pensar, tem umas outras coisas aí atrás. Ele segue instruções, cara. Muito bem, cara. Computadores, meu irmão, são os caras mais show de bola que existe para seguir instrução. Eles são fera. Pô, eu sou fã dos computadores, tá? Python. Python é uma linguagem que foi criada em 1990. Caramba, o Python é uma linguagem velha, né, cara? Foi criada antes do Java. O Java nasceu depois do Python, pra vocês terem ideia. Python existe desde 1990. E é uma linguagem muito legal. Site oficial dela, python.org. Bora dar uma olhada lá, cara? Bora, bicho. Python muito show. Pra vocês terem ideia, eu programei acho que o meu doutorado inteiro com Python, cara. Lindo essa linguagem. Olha que bacana. Python 3, tem downloads, documentation. Professor, é bom tá com um manual. Cara, te acostuma. Tá programando? Esteja com o manual da linguagem, cara. Tá aqui, ó. Language Reference. Professor, cara, tá em inglês. Claro, pô. Irmão, é inglês, cara. É a vida, pô. A gente fala português aqui só de zoeira, mas aqui tem que ser inglês, tá? Então vamos lá. Vocês entenderem aqui como é que funciona as linguagens. Python é uma linguagem orientada a objeto, mas eu não vou cobrar a orientação a objeto de vocês agora não, tá? Mas é importante vocês saberem. Qual é o legal desse cara aqui? Vocês olharem como é que funciona a linha, os comentários. Então, assim, é importante a gente entender certas coisas. Eu acho legal entender por que a indentação no Python é um cara importante.
quais são as palavras-chave que ela tem. A gente vai comentar um pouquinho de cada isso rapidinho, tá? Mas eu acho sempre legal quem está programando ter sempre o manual da linguagem aberto em algum lugar, porque o manual da linguagem é o que permite a gente programar nela, cara, tá? Então, eu acho legal a gente estar sempre com a documentação da linguagem aberto, legal, tranquilo. Tem muita coisa aqui para tá rolando. As linguagens são coisas vivas, tá? O que significa isso? Elas toda hora estão recebendo modificações, melhorias. É tipo a nossa língua que a gente fala, português, espanhol, inglês. A língua evolui, a língua que a gente fala, a língua que a gente programa também. Elas sofrem evoluções. Então isso está toda hora acontecendo, tá? Então já vamos lá no site do Python, bacana. Sempre visitem ele, tá? A gente vai usar a versão 3.0, tá? Pô, professor 3, cara, ela tem comandos mais simples. O importante a maior parte da galera hoje programa no Python 3. Você vai encontrar código antigo em Python 2, tá? Assim, não se preocupem muito. Python 3 já está aí há muito tempo, tá? Mas se vocês encontrarem coisa antiga em Python 3, que são coisas muito específicas também, tá? Elas não vão ser reconhecidas na versão mais atuais da linguagem, tá? Então sempre se toquem que o Python tem essa pegada de estar sempre atualizado, tá? Python, o ponto todo Python é uma linguagem que está em tudo, tá? O CodeBench é legal, você pode usar muitas linguagens aqui no CodeBench, Python é mais uma, tá? O CodeBench é para ensinar a programar, esse aqui é o ponto todo. O Python é a linguagem de programação, tá? Recomendação importante: pense antes de programar. Programas não são escritos para deixar para o computador entender. Isso aqui é outra coisa legal, galera. Com o passar dos anos, a gente começou a perceber uma coisa. Eu, como professor de introdução à programação e já tendo trabalhado muito tempo, você lembra da apresentação que eu fiz sábado mostrando para vocês a minha experiência profissional. O que a gente entende muito rápido? Com o passar dos anos, os computadores ficam mais rápidos, os processadores ficam mais rápidos, as redes ficam mais rápidas, tipo a rede de gigabit, tal, não sei o que, fibra ótica, vai ficando tudo rápido, entendeu? Então, um programa que rodava uma certa velocidade, agora ele roda muito mais rápido, porque as máquinas ficaram mais rápidas, tá? Mas uma coisa não melhora com o tempo. Isso sozinho, o programa vai ficando mais rápido sozinho, porque as máquinas onde ele roda ficam mais rápidas. Mas a legibilidade do código o código não fica mais legível com o passar do tempo. Ah, eu estou 10 anos sem ver o código. Olha, o código ficou legível. Mais legível ainda. Não. O mais importante quando a gente escreve um algoritmo, escreve um código, é fazer esse código ser fácil para outra pessoa ler. Códigos são feitos para seres humanos lerem. Tá? Os programas vão rodar na máquina, mas o algoritmo, o código, tem que ser fácil para outra pessoa ler. Porque é nós que damos manutenção, é nós que vamos evoluir aquele código, é nós que vamos adicionar novas características àquele código. Então, a principal característica de um desenvolvedor mala, eu vou te falar, um desenvolvedor cru, um desenvolvedor, sei lá, inexperiente, é ele fazer código que é difícil de entender. Pessoal, como é que a gente aprende a fazer código que é fácil de entender, o código que facilita as outras pessoas a entenderem? É a gente fazer que nem em português. Como é que você aprende a escrever bem e a ler bem na nossa língua? Você ler bons textos e você, ao ler o bom texto, entender, pô, aquele cara escreveu uma frase que eu entendi bem. Você passar a usar construções parecidas com aquela que você achou fácil de entender, que você viu que são bem escritas. Então, a gente aprende a ler e escrever bem vendo bons exemplos. Então, a gente aprende a codificar bem lendo bons exemplos. Então, a gente aprender a ler código bem escrito, identificar um código bem escrito, faz a gente entender, escrever código bem escrito, tá? Então, fujam um pouco de ler código mal escrito, né? Porque a internet, cara, o que mais tem é código porco. Isso eu já aviso logo. A internet não tem curadoria. Tem código que funciona? Funciona, mas funcionar, cara, é só 20% do que é necessário para um código ser legal, tá? No mundo de verdade, o código ser bem escrito é às vezes tão mais importante quanto ele rodar bem. Porque não adianta você fazer um código que roda, mas ninguém consegue manter, ninguém consegue entender. Se alguém quiser pegar o teu código e fazer outra coisa, vai gastar um tempão para entender o que ele fez e é melhor, vai refazer do zero. Então, não adianta nada. Então, e isso a gente só ganha com prática, testando pequenos pedaços e tal. E a ideia básica sempre é essa, a gente
não ter pressa no primeiro momento, porque a velocidade vem com o tempo. Sempre, tá? Então a gente vai ver esse conteúdo aqui. E eu vou começar a dar uma acelerada a partir de um certo momento aqui, tá? Vamos lá. Os componentes do computador, vou passar aqui. A gente já entende mais ou menos como ele funciona. Variável é uma região de memória onde a gente vai armazenar coisas codificadas na forma que um computador entende, que são binários, tá? Uma coisa legal é, a variável, como é o endereço que está lá na memória, endereço precisa de locais, códigos para a gente saber como chegar naquele endereço, tá? Isso é importante, a gente sempre tem que estar fazendo isso. É porque a gente esquece às vezes que a gente programa e depois a gente mesmo que vai dar manutenção no código. Toda variável precisa de um identificador, que é o nome dela. Tipo, aqui na memória do computador vai ter o endereço físico da memória lá, x43424AB. Aí tu, pô, cara, ninguém programa sabendo o código de hexadecimal de cabeça, tá? Então, você cria um apelido para aquele endereço de memória, aí você sabe exatamente como chegar lá, pô. Entendeu? O equivalente fisicamente falando. Você podia chegar na casa de todo mundo usando o latlong. Tu mora onde, cara? Ah, pô, menos 18.344 mais 256.27. O cara, caraca, bicho, que porra é essa? Tu deu o endereço físico do cara. Ah, mas é mais fácil tu falar o seguinte, não, cara, eu moro na rua Assunção, número 13. Tu deu o identificador do teu endereço. Uma variável é a mesma coisa, entendeu? Tu tá dando um apelido pro endereço físico, entendeu? Na Terra o endereço físico é o latlong. A gente usou ruas, números, quadras para CEPs, para poder criar esses identificadores. É um negócio bem interessante, tá? A gente declara variáveis em Python colocando o nome do identificador, a instrução que a gente vai colocar e dizer o que a gente vai guardar lá dentro dele. Olha o que é legal. Então, no Python, e normalmente em algumas linguagens de alto nível, a gente usa o igual como se fosse uma variável de atribuição. Tá? Às vezes em alguns lugares é uma setinha, tal, mas vai depender, tá? Normalmente é igual. E você põe o valor. Por que está dito expressão, professor? Porque o que vai acontecer naquela expressão ali gera um valor. Então, uma expressão ou um valor é a mesma coisa, porque se você colocar uma expressão, ela vai ser resolvida e vai virar um valor. Aí ela vai cair dentro da variável, tá? Então tá aqui como o Python funciona. Olha uma coisa interessante, né? A gente declara variáveis em Python escrevendo o nome da variável e colocando simples dela. Aqui a variável com o número 15. Aqui é uma expressão, 12 vezes 4 é 48, vem para cá, tal. Eu posso colocar o que tem dentro de uma variável dentro da outra. E aqui vem uma coisa importante sobre como a gente tem que programar e como a gente tem que pensar os nossos algoritmos. O computador, quando ele executa um algoritmo, cara, ele é muito louco, cara. Ele não olha... Assim, pro computador, ele não tem a consciência que a gente tem. A gente falou ainda agora, computadores não são conscientes. Então ele não sabe o que é passado e futuro. O computador não existe esse conceito. Esse é um conceito simplesmente humano. Só os humanos têm isso, assim, biologicamente falando. Os animais também têm, claro, tá? Assim, eu tô falando nós, assim, comparado com os computadores. Nós temos o conceito de passado e futuro. Por quê? A gente está aqui com consciência de que passou um momento e a gente tem algumas lembranças, algumas informações sobre o momento que acabou de passar, ao mesmo tempo que a gente está vivendo o presente. E a gente sabe que esse momento que a gente está vivendo o presente vai virar um passado e daqui a pouco vai vir uma outra coisa que não aconteceu ainda, mas a gente consegue, assim, não é predizer, a gente consegue intuir que vai acontecer algumas coisas. Tipo, eu tô aqui agora. É meio improvável eu sumir agora e aparecer lá na UFAM. Eu tô na minha casa. É assim, num instante, assim, aparecer lá na UFAM. É possível acontecer? Quanticamente é, mas não acontece isso intuitivamente. Eu tô aqui, pô, assim, um segundo depois eu continuo aqui. Isso é uma coisa que só nós temos. O computador não tem isso. O computador vê uma linha de código por vez. Então quando você vem aqui, ele está executando essa linha de código que está aqui. var1 recebe 15, var2 recebe 2 vezes 14. Quando ele vai executar esse cara aqui, ele colocou que 15 é um valor, entra na variável var1. Armazenou. Então, lá no endereço da memória do computador, um lugar em var1 tem 15. Legal. Quando ele vai executar a linha print, ele já esqueceu a linha anterior. A única coisa que aconteceu é que, na memória, num certo endereço,
tem um valor 15 codificado lá em binário. Quando ele vem nessa linha print aqui, ele vai olhar, pô, print vai imprimir uma coisa na tela. Aí ele vai começar a imprimir. Var, ó, tem 2 vírgulas aqui, então ele vai imprimir a primeira parte que vem antes aqui. Ah, pega esse cara aqui, pô, copio na tela. Pô, esse outro cara que ele fala, pô, isso aqui é uma variável. Ah, isso aqui é um endereço de memória. Pô, eu vou ter que ir lá nesse endereço de memória pegar o que eu preciso para botar aqui para poder imprimir. Então ele vai, onde que é var1? Ah, var1 é endereço de memória tal. Ele vai lá, vê que está escrito 15, copia de volta para cá, aí imprime. O computador não olhou essa linha anterior para saber que var1 tem 15. O computador foi lá na memória dele ver o que estava armazenado em var1. Aí que ele viu que tinha 15, ele botou 15 aqui. Aqui em var2 aconteceu a mesma coisa. 12 vezes 4. Pô, isso aqui é um valor? Não, é uma expressão. Ele vai e resolve isso aqui. 12 vezes 4 é 48. Aí 48 vai para dentro do endereço de memória chamado var2. O que aconteceu aqui no passado, o computador já nem sabe o que aconteceu. Para ele isso aqui nem existe mais. Acabou. A única coisa que sobrou dessas duas linhas principais aqui, iniciais, foi ter um endereço, no endereço de memória chamado var1, tem um valor 15 lá codificado. Mas ele não sabe disso, ele tem que ir lá para ver. É o que aconteceu na máquina. Quando ele vem aqui, aí var2 recebeu 48. Então no endereço chamado var2, tem 48 lá armazenado. Quando ele vai para essa linha aqui do print, esse próximo print aqui, ele não viu mais o que está aqui não. Ele vai executar essa linha aqui sem saber o que aconteceu no passado. Ele vai lá, var2, põe na tela. Quando ele olha var2, ele fala, cara, eu tenho que ir lá nesse endereço var2 ver o que tem lá dentro. Aí ele vai lá, ah, tem um número 48 codificado. Ele coloca 48 aqui e imprime na tela. Quando ele vai aqui para o var3, isso aqui tudo para ele não aconteceu. Não tem nada, ele não sabe. Aí ele vem aqui, pô, tem que botar uma coisa em var3. É um cara chamado var2. var2 é uma memória, eu tenho que ir lá nessa memória. Tá. O que tem lá dentro? 48, cara. Pô, beleza, eu vou criar uma variável no endereço chamado var3 e vou colocar 48 lá dentro. Quando acaba essa linha aqui, ele esqueceu tudo o que aconteceu antes dele. A única coisa que tem no computador é, tem um endereço de memória em algum lugar que está 15, tem um endereço de memória em algum lugar que está 48, tem um endereço de memória que em algum lugar está 48. Ele só sabe isso. Sim, ele não sabe. Tá lá na memória. Ele tem que ir lá ver. Aí vem aqui, print var3. Aí ele, pô, legal. var3 vai imprimir. O que tem aqui no var3? Ele vai ter que ir lá e abrir. A minha zoeira que eu gosto de falar, assim, não querendo fazer demérito com pessoas que têm problemas de memória. Você já sabe que tem pessoas que têm a memória, tipo assim, sofre um acidente, aí ele não consegue lembrar do que aconteceu 2 minutos atrás. Entendeu? Eu não queria falar do pessoal que tem TDAH e tal, assim, que o pessoal esquece mesmo, né? O que tu tá fazendo ainda agora? Não sei. Isso é um computador é assim. Ele não lembra, cara. Zero. Ele não lembra nada. É muito louco, entendeu? Imagina, tu acabou de botar o número 48, anotou no papel e colocou numa gaveta. Aí tu disse, ó, na gaveta. Aí o próximo número lá, pega o que estava escrito naquele papel e tu, cara, eu não lembro, tem que abrir a gaveta e ver. O computador funciona desse jeito. Desse mesmo jeitinho, galera. Sem tirar nem pôr. É muito doido. Então, essas aqui são as formas que a gente usa para ele executar. E é uma coisa interessante, né? Ele pode fazer várias contas. Ele pode guardar esse tipo de dado aqui, que é uma string, é uma cadeia de caracteres. E ele pode misturar algumas coisas. Tipo assim, esse símbolo de mais aqui, ele pode ter 2 significados diferentes. Se você põe 2 números, a linguagem Python entende que você quer somar esses números. Você vai botar um número, se você botar 2 strings, ele não entende que você quer somar, ele entende que você quer juntar ou concatenar. Tá? Tá aí, ó, o que ele está fazendo. Olha que legal, né? Uma coisa legal, né? Em matemática tem esse conceito que variáveis podem assumir o valor de qualquer elemento do conjunto. Em algoritmo, variável só recebe um valor por vez, tá? Essa aqui é uma diferença pequenininha, mas assim, é porque a gente de computação trabalha muito com o conceito de matemática. Mas é a matemática do computador, que a gente chama de matemática computacional, tá? Então, aqui aquele negócio que eu acabei de falar para vocês, que é que o computador guarda, tá? Mas ele não guarda desse jeito não, tá? Ele guarda binários. Ele guarda binários, tá? Então, como é que ele guarda 23, o número 23 em binários? 0, 1, blá, blá, blá.
Como é que ele guarda o número 11, 01, não sei o que, papapá? Como é que ele guarda o O em binário? Ele vai transformar cada um desses caracteres num código. A gente tem até uma tabela chamada ASCII, que é a codificação desses caras em binário. Pô, legal. Tá? É assim que ele funciona. Toda vez que você coloca um valor novo numa variável, você atualiza o valor da memória onde estava aquele cara. Simplesão, tranquilo. Atualizou, o valor antigo é perdido. Sobrescreve, na verdade, né? Regras importantes sobre variáveis. Cara, nunca começa com número, nunca começa com sublinhado, tá? Tipo, assim, você pode começar com sublinhado. Você não pode começar com asterisco, com tracinho, não sei o que, tal. Tem que ser letras, números ou sublinhado no máximo. O ideal, assim, é evitar fazer loucura. Não coloca caractere especial, tal. Identificador, o nome das variáveis, tem que ser uma coisa que significa aquilo que a variável está armazenando, ou aquilo que ela tem lá dentro dela, tá? E a gente não pode usar as palavras que a linguagem diz que são especiais para ela. Tipo, se a linguagem tem um comando chamado while, tu não pode ter uma variável chamada while. Entendeu? Essas são as palavras reservadas. Então no Python tem essas aqui, mas eventualmente tem que olhar porque eventualmente aparecem novas, tá? Não use espaços. A gente tem que lembrar uma coisa importante em variáveis. Não é uma parte das linguagens de programação, isso acontece. A caixa alta e caixa baixa tornam as coisas diferentes. Então, área e área maiúsculo são variáveis completamente diferentes. Então, assim, evite colocar variáveis com o nome parecido para evitar esse tipo de erro. O cara tá achando que tá usando o A maiúsculo. Não faz isso. Tu tá tornando teu código ilegível, tá? Isso é uma coisa importante sobre variáveis. Olha aí, dia da semana, tá? Eu digo para vocês, um bom programador usa essa segunda forma aqui, dia da semana, que a gente chama de camel case. Você coloca as palavras juntas e quando começa uma frasezinha, alguma descrição, aí você começa uma palavra nova, ela fica com a letra maiúscula. Dia da semana. E sempre começando com o número minúsculo, a primeira letrinha minúscula. Cara, você fez isso aqui, você vai ser o campeão da simpatia na tua empresa, tá? Olha aí, tá? Legal. Assim, o que eu digo para vocês, deem preferência a usar esse cara aqui e deem preferência a sempre ser bem discricionários no nome da variável de vocês, tá? Passou-se o tempo que variável grande ocupava a memória no computador, tá? Se você declarar uma variável que já existe, o conteúdo será perdido, normal. Não existe, você não pode declarar duas variáveis com o mesmo nome. Você está só sobrescrevendo a segunda, com o valor da primeira. O Python ele tem um negócio interessante. O que é um tipo? O tipo é uma forma que a gente codifica uma informação que a gente usa, tá? A linguagem Python ela tem uma codificação para números, como é que vai armazenar na memória do computador os números. Ela tem uma codificação para os caracteres e para as strings dos caracteres, que são as letrinhas e tal. Uma coisa importante, caracteres alfanuméricos. A gente pode ter a string do número 1, que é diferente do número 1, tá? E a gente tem os valores lógicos, que a gente usa para as expressões lógicas, que é verdadeiro e falso. Tá? O Python é uma linguagem interessante porque é uma variável, é uma linguagem que o tipo da variável ele depende do valor que a variável está dentro. Tipo, tem uma variável que você diz. A variável, sei lá, você vai falar o seguinte: essa variável aqui é uma string. Por que ela é uma string? Você disse que aquela variável é string antes de colocar alguma coisa nela? Não. O Python, o que define o tipo da variável é o valor que ela possui. Então, uma variável, ela vai ter um certo valor. Aí, tipo assim, pô, como é que eu sei o tipo da variável? Tu tem que olhar o que tem dentro dela. Se dentro dela ela está armazenando um valor que lá na memória está codificado como um número, é uma variável numérica. Se você colocou uma variável que está codificado com um valor uma string, ela é uma string, tá? Então, e a gente tem os tipos numéricos, que são float e inteiro. O que é o float? É o número que tem parte fracionária. E o inteiro é o número que não tem parte fracionária, basicamente. Por que é importante a gente diferenciar esses caras? Porque os números que têm parte fracionária, eles ocupam mais memória no computador.
Então a gente tem que escolher variáveis que a gente sempre saiba que vão ocupar aquilo que o computador precisa para trabalhar, para ele não desperdiçar espaço, alocando mais memória do que precisa para resolver um certo problema, tá? Então, tem parte fracionária, é número real, que a gente vai chamar no Python de float. Não tem parte fracionária, é um número inteiro, tá? Então, simplão, isso aqui é bobagem, é só a revisão rápida, tá? Tipo lógico é o verdadeiro e falso, tá? A gente vai ver true e false no Python escrito lá, entendeu? E a gente vai ver esse T e F aí escrito com maiúsculo. Normalmente uma convenção da linguagem, tá? Você vai ver que escreve true e false com letra maiúscula. É uma coisa do Python. A gente não pode trocar isso, não pode mexer, mais que a gente queira, o Python funciona dessa forma, tá? A gente vai trabalhar melhor com esse tipo lá já quando a gente falar de condicionais, tá? E a string de caracteres porque caractere é um códigozinho que representa um elemento alfanumérico, tá? Que a gente apresenta no nosso terminal. Aí uma cadeia de caracteres é uma sequência de caracteres um atrás do outro, todos bonitinhos e tal. E a gente usa textos em geral. O Python ele dá muito suporte a trabalhar com strings, cara, é uma linguagem ótima para isso. A gente delimita as cadeias de caracteres usando aspas duplas, tá? E dentro de uma string a gente pode usar espaço, porque o espaço é uma string. Tem um código para ela. Tá? Do jeito que está escrito aí. A gente pode trabalhar conversão para maiúsculo. Assim, o Python é uma linguagem orientada a objeto. Então, quando você tem uma variável que é do tipo string, que é essa cadeia de caractere, você tem algumas operações que são associadas a ela. Aí você pode conseguir transformar tudo em maiúsculo, tudo em minúsculo, pode fazer o que tu quiser, entendeu? Basicamente, encontrar um pedacinho dentro do texto e assim vai. A gente não tem que pirar tanto com isso, que a gente vai usando conforme a gente vai precisando, tá? Mas uma coisa importante, quando você faz isso aqui, ó, se você simplesmente executa o método, ele... Lembra quando eu falei ainda agora no Linux, a gente usa o método sort, né? Ele pega o conteúdo do arquivo e imprime na tela ordenado, mas o texto original continua igual. Em Python acontece uma coisa parecida. Se você pega um texto e larga o método upper nele, ele pega o conteúdo da variável, transforma todo em caixa alta e mostra, mas o valor da variável continua original. Como é que eu faço para mudar? Caso você pegue o valor da variável e coloque de novo aqui dentro, aí você está realmente transformando o tamanho daquele arquivo, tal. Então, para vocês verem como o Linux, algumas coisas que ele faz lá no terminal, parece muito com algumas coisas que a gente faz com linguagem de programação. Esse padrão de coisas vocês vão ver que ele acontece com muita frequência, tá? A entrada no Python a gente faz utilizando o tecladinho e a gente pode ter uma forma bem fácil de ler, tá? A gente pode testar scripts, escrever coisas e tal, e assim, o usuário usa para isso. O desenvolvedor, o programador, a gente usa para escrever os scripts em Python, para desenvolver software assim por diante, tá? A gente usa o método input para poder receber dados dos usuários, a escrita dele e tal, e a gente usa a função print para colocar na tela aquilo que a gente quer que seja visto pelas pessoas, tá? Então, o comando print, por exemplo, ele imprime uma coisa na tela. Se a gente pegar aqui rapidinho, ó, eu vou pegar aqui o meu editor de texto aqui. Cadê o editor de texto? Bobinho, tá aqui e tal. Ó, o Hello Python. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho a minha... Tá aqui, ó. Print Hello. Então, bom, tá aí, salvei o cara. Se eu vier aqui e der Python 3, Hello, ó. Comando print, ele imprime exatamente aquilo que eu pedi, pô. Hello, alunos. Salvei. Python 3. Hello, alunos. Pô, professor. Python tá massa, bom demais, né? Cara, tranquilo. Você pode imprimir um monte de coisa que você quer. Aqui eu não declarei variável nenhuma, se vocês perceberam, né? Foi hard rock aqui, né? Professor, põe uma variável aí pra gente, professor. Tá, claro, pô, vamos lá. Vou colocar aqui a variável hello. Recebe. Eu vou colocar esse cara aqui, ó. Quando tu põe a variável desse jeito aqui, ela não tem tipo nenhum. Ninguém sabe qual é o tipo dela, porque ela não tem nada dentro dela ainda. Agora, quando eu ponho isso aqui, automaticamente ela virou uma variável que armazena strings. Olha agora, ó.
Mudou alguma coisa? Nada, mas agora esse valor aqui, ó, enquanto o programa estava rodando, criou uma variável lá na memória do computador, hello, tal. E quando esse cara foi imprimir, ele foi lá naquela variável, pegou o valor dela, trouxe para cá. Olha que legal. Show, né? A gente pode imprimir diferentes coisas, tipo, eu imprimi aqui nesse caso aqui, hello, mas eu podia ter impresso hello, eu podia imprimir um número, podia imprimir hello de novo. Bora ver o que acontece? Olha aí, ó. Ele não questiona, cara, ele faz aquilo que a gente pede na hora. Legal, né? Então, o print permite que a gente possa usar ao mesmo tempo saídas de diferentes dados, o string inteiro, real. Eu botei aqui 2 strings, por acaso era o mesmo cara, mas podia ser diferente, então não faz diferença nenhuma não. Essa entrada e saída é a parte básica do programa, porque todo programa, pessoal, todo algoritmo, ele para operar, ele tem que receber uma entrada, faz um processamento e tem uma saída. Alguns algoritmos especiais não têm entrada, tem um processamento e uma saída. Mas não existe algoritmo que recebe uma entrada, faz um processamento e não sai nada. Se você receber a demanda de fazer um algoritmo, recebe o dado, faz um processamento, tem que não precisa imprimir nada. Precisa mudar alguma memória? Não precisa mudar memória nenhuma não. Precisa fazer nada, já está pronto, porque você não precisa fazer. Algoritmo que não tem saída nenhuma não precisa ser feito, tá? Então já está pronto. Então, algoritmo no mínimo tem processamento e saída. Mas o normal é entrada, processamento e saída. Não existe algoritmo sem saída. Ele tem que fazer uma saída. Imprimir na tela, alterar uma memória, fazer alguma coisa e tal. Se ele não fez nada, não precisa nem ser feito. É o primeiro mote aí dos bons desenvolvedores de software. Tá? Aí então aqui os programas print, como é que a gente pode fazer e tal. Bem bobão, tá? E a gente fazer o input, né? A gente quer colocar uma variável com uma entrada que a gente quer colocar do usuário. Aí a gente usa esse comando input aqui. Para a gente fechar a aula, vamos dar uma olhada nele funcionando aqui, tá? Eu vou criar uma variável aqui chamada entrada. Aí vai ser input. Aí eu vou colocar aqui, deixa eu ver como é que tá aqui. Digite o número. Não vou nem pirar demais não, tá? Vamos lá, aí vamos executar o cara. Olha aí, digite o número. Pô, cara, vou colocar 45. Por que ele fez com 45? Nada, eu não pedi para ele fazer nada. Vou até dar um espaço aqui para ficar mais bonito ainda. Mas eu podia ter pegado a entrada, ó, e colocado bem aqui, ó. Agora, clear. Digite o número. É como a gente entra coisas. Vou colocar 60. Hello, alunos, 1260. Olha que legal. Você vê como o Python é bem fácil a gente pegar uma coisa e a gente imprimir uma coisa. Então, a entrada e saída em Python é bem simples, galera. Bem simples mesmo. A brincadeira toda dos nossos algoritmos é a gente entender como fazer a parte do processamento e resolver problemas das outras pessoas, tá? E, pô, tudo que você colocar aí, o Python vai tentar converter naquilo que ele mais imagina. A gente digita tudo como string. Aí o Python, ele não vai entender que ali tipo, é um valor booleano, tal. A gente vai ter que converter depois. Tipo, quando eu coloquei esse 60 aqui, esse 60 não é um número. Olha a loucura. Esse 60 para o Python é uma string. A gente vai ter que depois transformar, dizer para ele que a gente vai ver isso uma sequência na revisão, tá? Então, tá aí mais ou menos o que aconteceu aí na entrada e saída de dados. Estrutura sequencial. A gente vai falar sobre isso aqui a partir da aula de sábado de manhã, tá? Então, a gente está começando bem, está no ritmo bom. Eu já vou encerrar aqui a gravação, para não ficar muito longa. Eu vou falar umas palavrinhas com vocês rapidinho antes de a gente encerrar aqui. Mas, pessoal, sábado que vem tem a segunda... Vai ver a próxima parte dessa revisão de programação aqui. Encerrar a gravação. Vejo vocês em breve.